Olá, quarto ano! Bom dia! Tudo joinha com vocês? Hoje nossa aula será de História e daremos início à nossa unidade 3 do nosso livrinho Uno. Nós vamos falar sobre os antigos povos indígenas. Vamos para a nossa aula? Turma, olha só, lá no início da nossa unidade 3, nas páginas 6 e 7, tem uma figura enorme. A tia até colocou aqui, ó. Tem ela aqui, ó. Nessa imagem, lá no livro de vocês, tem algumas perguntas pessoais. Que tá assim, se vocês observarem aí no livrinho de vocês, tem as crianças numa aldeia indígena, inclusive uma está com celular, né? Aí ela tá filmando, provavelmente ela tá querendo saber como que é a cultura deles, como que eles o que eles fazem no dia a dia deles, o que eles como que eles falam, se eles estudam, se não estudam, se eles brincam, se não brincam, o que eles fazem para comer, para se alimentar. Tudo isso é falado. Aí, se vocês observarem, no livrinho de vocês, tem essas crianças, né? E elas provavelmente estão conversando entre elas. Agora, tia, tem uma pergunta para vocês. Você gostaria de passar para as outras pessoas o seu dia a dia? Você se incomodaria com isso? De mostrar o que você faz durante o dia? Desde a hora que você acorda até a hora de dormir novamente? Seria legal mostrar para as pessoas isso? Será que os índios, quando as pessoas chegam, os repórteres, pesquisadores, chegam nas aldeias querendo saber o que eles fazem, como que eles fazem o dia todo, será que eles ficam à vontade com isso? São perguntas que nos deixam assim, né? Um pouco preocupados com relação a eles, porque nós já sabemos, nós já estudamos sobre os índios lá no terceiro ano, tenho certeza que vocês também já estudaram isso, segundo e terceiro ano, e os índios, eles são povos muito assim, reservados. Então tem essa diferença e a gente tem que aprender a respeitar, né? Porque os índios, eles têm ali a cultura deles, a forma deles de caçar, de pescar, da colheita, das brigas que tem entre as tribos, que muitas tribos também ainda brigam por causa de terrenos, por causa de várias outras coisas. Então, assim, a gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre isso. Por isso que a tia trouxe isso para vocês. Parem e pensem um pouquinho. Será que nós não estamos sendo evasivos demais? Será que nós, a tia diz, nós, não tô falando eu e você. Eu tô falando assim, nós aqui querendo saber de tudo. É um pouco assim, constrangedor para eles. Então, por isso que esse livro traz também um pouquinho aí, esse pontinho de pergunta para vocês, deixa no ar. O que vocês achariam se chegasse uma pessoa, de repente, na sua casa, falando assim, eu quero saber tudo que você faz, quero saber desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, quero passar tudo isso para o computador para as pessoas descobrirem o que você faz. Será que isso seria legal? Será que isso seria bacana? É uma forma da gente repensar sobre isso que acontece com eles. Vamos lá, vamos com a tia aqui, que a tia colocou algumas coisas aqui no quadro pra gente dar início ao nosso conteúdo. Vamos lá. Olha aqui, ó, a tia colocou já no quadro Antigos Povos Indígenas, que tá lá na página 8, tá? Que a tia já tá dando início ao nosso conteúdo. Coloquei a data de hoje. Por quê, tia? Torno a repetir. A data, ela é imprescindível para vocês colocarem no caderno de vocês, para que depois, porventura, a gente possa retornar esses conteúdos, vocês estarem cientes de quando foi feito essa nossa aula, o que nós estudamos. Tudo isso vai ser importante lá para frente. E também para a organização de vocês, igual a tia sempre já comentou com vocês, né? Um caderno organizadinho, com as folhas cortadinhas bonitinha, fica mais fácil para depois estudar sobre aquele conteúdo, tá bom? Olha aqui, ó. Antigos povos indígenas. Ao longo do tempo, o território brasileiro foi habitado
por vários povos. Essas populações se espalharam pela América. Nós estamos na América do Sul, exatamente. E deram origem aos antepassados. Tia, o que é antepassado? São pessoas antigas, de tempos antigos, que a gente vai, ao longo do tempo, estudando sobre elas. Quando a gente vai em museu, quando a gente vai em pesquisar sobre pessoas, povos antigos, são antepassados. Ok, turma? Uma curiosidade também que a tia quer passar para vocês é que esses povos, esses antepassados nossos, os antigos índios, eles deixaram vários vestígios pra gente. Que vestígios são esses, tia? Vestígios de pintura em cavernas, cerâmicas, esculturas. Eles faziam utensílios, eles utilizavam vários utensílios. Então, tudo isso é fonte de pesquisa. Vocês podem observar que vários arqueólogos, quando eles vão em determinados locais, tem sempre esse tipo de coisas que eles estão procurando. Utensílios, escritas em cavernas. Escritas em cavernas e desenhos são muito procurados por eles. Por isso que eles vão em várias cavernas, eles entram assim em lugares que a tia até fica com receio. Se vocês pesquisarem, se vocês forem observar alguns documentários, geralmente os documentários de história, os arqueólogos, eles vão nesses lugares assim que é bem perigoso. Tia, por que você fala que é perigoso? Porque assim, são cavernas onde nunca teve pessoas que entraram para poder verificar se pode ter desmoronamento. Então eles arriscam muito a vida deles atrás dessas histórias dos nossos antepassados. Então, turma, olha lá, um desses povos que a tia vai mencionar aqui para vocês, eu vou mencionar, são dois que tá aí no livro de vocês. O primeiro são os povos que moravam nos sambaquis, que eu vou explicar agora detalhadamente para vocês como que é. Olha aqui, sambaqui é de origem tupi e significa amontoado, deixa eu até colocar aqui, ó, amontoado de conchas. Os povos sambaquis, que vieram há cerca de 6.500 anos, deixaram vestígios que podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Gente, olha só, o que eram esses povos? Por que eles eram chamados assim? Sambaquis, igual vocês viram aqui, ó, é de origem tupi esse nome, que significa amontoado de conchas. Tia, amontoado de conchas, não tô entendendo. Porque esses povos, eles viviam na costa, né? Ou seja, na área de praias aqui do nosso país. E o que aconteciam? Eles viviam basicamente da pesca. Eles caçavam, mas era mais na pesca que eles se alimentavam. Aí o que eles faziam? Eles pescavam, aí eles iam se alimentando e eles viviam sempre num local apenas. Esse local geralmente era cheio de quê? De conchas e outras coisas, esses restos de alimentos, de animais que eles iam comendo, ia ficando ali. Aí é só criando uma montanha e mais montanha. Eles não tinham aquele hábito de se alimentar em um local e viver em outro. Era sempre no mesmo local, por isso que virava essas montanhas. E as pessoas chamavam de amontoados de conchas, porque além das conchas que eram dos crustáceos que eles comiam, que eles se alimentavam basicamente da pesca. Então, o que eram? Os animais aquáticos, que eles iam lá e comiam. Alguns chegavam até a morrer e ficava ali, naquele amontoado. Então, eram restos de animais fossilizados,
Tia, fossilizados, sim, tem no livro até de vocês aí, que é fóssil, ou seja, coisa que é muito antiga, que acabou tendo ali um certo cuidado para cuidar e acabou virando um fóssil, por isso que fala fossilizados, ok? Turma, olha só, eu imprimi essa imagem aqui, ela tá exatamente falando sobre como que era quando falava assim, eram montanhas de conchas, se vocês observarem tem algumas conchas aqui, tem restos de animais, ou seja, só os ossinhos deles, né, que eles comiam muito, que a tia falou para vocês. Por que que tem alguns peixinhos, algumas coisinhas aqui, conchas? Porque eles se alimentavam muito de crustáceos da pesca, animais de pesca. E aqui nós temos duas sambaquis aqui, ó, também com a fogueira. E nas escavações, bem de antigamente, eu vou mostrar até aqui, ó. Esse aqui é um museu, que a tia também pegou aqui uma imagem para mostrar para vocês, arqueológico de Sambaqui. Esse museu, ele é um museu arqueológico do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Então, se vocês observarem, bem aqui no cantinho tem algumas ostras e alguns alimentos, igual a tia falou para vocês aqui. Quando eles vão fazendo as escavações, detalhadas assim as escavações, o que que vai mostrando? Vai mostrando coisas mais profundas, ou seja, eles iam comendo, aí ia ficando para cima, depois ia comendo e sempre amontoando coisas, ou seja, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Então, quanto mais fosse escavando, mais coisas iriam achando. Nesse museu arqueológico aqui, tem também até restos de fogueira que eles estavam achando. De tão interessante que é. Esse museu aqui, ele fica lá no Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma escultura de uma pessoa que era sambaqui. Tia, mas como que eles fizeram isso? Nessa escavação que eles fizeram aqui, nesse museu arqueológico, tinha um crânio. E, através desse crânio, eles conseguiram formar esse rosto de uma mulher. Inclusive, tem até no livro de vocês essa imagem. É interessantíssimo. Em cima deles, eles foram produzindo como que seria a imagem, o rosto de um indígena sambaqui. Então, turma, olha lá, eu vou colocar um vídeo agora para vocês verem. Esse vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre os sambaquis. Prestem bastante atenção nesse vídeo e observem tudo que a tia falou e olhem mais detalhes sobre as coisas que a tia ainda vai falar para vocês. Observem o vídeo, que jazinho eu volto para falar com vocês novamente. Há cerca de 6.000 anos, os habitantes do que hoje é a costa brasileira se alimentavam principalmente de peixes e moluscos. Nos locais onde esses povos se fixaram, formaram-se colinas chamadas sambaquis. Os sambaquis são compostos de conchas, restos de animais marinhos, carvão, cinzas e areia. Também há vestígios de atividade humana, como objetos, restos de fogueiras e sepulturas. Como os sambaquis se formaram ao longo dos séculos, ao fazer um corte em sua estrutura, é possível observar a existência de diferentes camadas. A primeira é a mais nova, formada por conchas e areia. Nas camadas internas dos sambaquis é possível encontrar areia, conchas, vestígios de fogueiras e artefatos fabricados pelas populações indígenas, como machados feitos de ossos de animais. Além disso, há muitos corpos humanos sepultados no interior dos sambaquis. Nos locais onde os corpos foram enterrados, é possível encontrar conchas dispostas de forma organizada. O acúmulo de conchas indica que, provavelmente, esses povos faziam oferendas de alimentos aos mortos. Os sambaquis são encontrados em boa parte do litoral brasileiro, em especial na região sul. Mas muitos deles estão sendo destruídos por empresas que retiram as conchas para obter calcário ou para abrir caminho na construção de estradas. Essas ações prejudicam o estudo de importantes aspectos da vida dos antigos habitantes do território brasileiro. E aí, turma, vocês viram que interessante?
Muito bacana, né? Fala sobre exatamente por onde que eles estavam, como que eles faziam. Fala também o que eu falei para vocês do amontoado de conchas e restos de alimentos, de fósseis que tinham. E assim, eles deixaram as suas marcas. Só que com o decorrer do tempo, algumas estão se desfazendo, né? Por causa das empresas, por causa até também dos humanos, que acabam se apropriando de determinados locais, e essas peças arqueológicas, esses locais que têm essas memórias arqueológicas, acabam se dispersando. Agora, a tia tem aqui no quadro um outro povo que também tinha antigamente. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, a tia colocou aqui também sobre os povos Marajoara. Olha aqui, ó, Marajoara. O povo Marajoara habitava a região da atual Ilha de Marajó, até o rio Tapajós. Era uma civilização hierarquizada com divisão de tarefas e produção agrícola abundante. Então, gente, olha só que interessante. Bem diferente do que era o pessoal dos sambaquis, os marajoaras, eles vieram bem depois. Os sambaquis vieram antes. Os marajoaras já depois, já bem mais organizados. Porque eles eram muito conhecidos também com trabalhos da cerâmica. Tem muita cerâmica aí, bonita, que a gente vê aí, até tem alguns locais aí, alguns museus que ainda tem essas peças de cerâmica. Tem até no livro de vocês, 2 peças. A tia até colocou aqui, ó, uma delas que é a urna funerária, que eles também produziam. Então, eles tinham mais habilidades, eles tinham mais, assim, como fala que eram hierarquizada e as tarefas de produção agrícola era abundante, porque eles tinham uma forma diferenciada na cultura, na produção de peças, na caça, na pesca. Então, era um povo mais organizado, diferente dos sambaquis, que eles só iam lá e ficavam no local para poder se alimentar e ali pronto, acabou. Não tinha essa história de produzir alimentos. Tem museus até hoje que ainda tem peças desse pessoal do Marajoara. Muito bacana, né? As mulheres, elas eram responsáveis por toda a área da construção da cerâmica, da colher, do prato. Tem aí também uma imagem para vocês, na tarefa de vocês, de um prato que eles faziam. Como que elas faziam isso, tia? Elas produziam ali argila. E conforme elas iam manuseando a argila, elas iam fazendo o formato ali do prato, do talher, no caso aqui que a tia colocou para vocês, da urna funerária. Tudo eles faziam. Então, essa era a responsabilidade das mulheres. E uma coisa bacana, igual a tia também já falou para vocês, que tem hoje ainda museus com essas peças. Essas peças são muito, muito bem organizadas lá, são muito bem protegidas para que as pessoas não estraguem, como todo museu, né? Fica em Belém e na Ilha de Marajó, também tem lá. Então, quem tiver oportunidade de visitar esses lugares, bacana. Outro lugar também que a tia indica é para Porto Seguro. A tia já até comentou com vocês algumas aulas anteriores. Lá também tem várias, a doutrina deles ainda, tem muita coisa de índios lá. Vocês andam, de vez em quando você vê um índio passando. Tem museus lá com peças antigas ainda que os índios utilizavam, como arco e flecha, como os acessórios que eles utilizavam. Também urna funerária tem lá, louças que eles utilizavam bem antigamente tem. Então, esses museus são riquíssimos com essas peças. Então, é muito bacana. Quem tiver oportunidade, quem puder, quem tiver oportunidade, não deixem de visitar, não deixem de ver. É muito legal, é um material riquíssimo, ok? Então, turma, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que conforme a tia falou para vocês, a gente está dando início a esse conteúdo. Falaremos muito mais ainda para frente. Espero que
todos estejam bem, fazendo as atividades. A tia adorou, está adorando, na verdade, receber as fotinhas de vocês realizando as atividades. Eu fico numa felicidade, gente, sem tamanho. Sério mesmo, a tia fica muito orgulhosa de vocês. Eu fico muito orgulhosa em saber que vocês estão ali batalhando, fazendo as atividades, tirando foto, mandando para a tia. Dúvida que vocês têm, vocês estão mandando para a tia. A tia, sempre que possível, tá respondendo vocês. Então, eu tô aqui para justamente isso, para ajudá-los. E aquelas dúvidas que vocês vierem ter porventura, mandem para a tia, que a tia vai resolvendo para vocês. Vou tentando responder sempre que possível para vocês. Não esqueçam, turma, assinem a presença. É muito importante, tá bom? É a presença de vocês. Tem os vídeos interativos que a tia vai colocar também. Nesses vídeos são para auxiliá-los nas atividades que vocês vão fazer. A tia vai colocar também atividades, quais são as atividades do livro que vocês vão fazer. A tia vai colocar também atividades extras, ou seja, as atividades xerocadas para vocês realizarem, para colar no caderno. Não esqueçam do cabeçalho. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo.